Juntos a gente adorar a Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Graças te dou, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei louvores a ti diante dos deuses. Prostro-me diante do teu santo templo. Louvo o teu nome por teu amor e tua fidelidade, pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Quando eu chamo, tu me respondes. Coragem e forças me dás. Os reis de toda a terra te darão graças, Senhor, pois todos eles ouvirão tuas palavras. Sim, cantarão a respeito dos caminhos do Senhor, pois a glória do Senhor é grande. Mesmo nas alturas, o Senhor cuida dos humildes, mas mantém distância dos orgulhosos. Ainda que eu esteja cercado de aflições, tu me protegerás da ira de meus inimigos. Estendes tua mão e o poder de tua mão direita me liberta. O Senhor cumprirá seus planos para a minha vida, pois teu amor, ó Senhor, dura para sempre. Não me abandones, pois tu me fizestes. Amém. Que alegria, não é mesmo? Estarmos vivos, juntos, para adorar a Deus, mesmo a gente não merecendo, mas a sua graça tem nos sustentado todos os dias. Vamos cantar Redenção.
Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar. E então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou. Sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar. E então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou. Sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Graças te dou, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei louvores a ti dos deuses. Prostro-me diante do teu santo templo. Louvo o teu nome por teu amor e tua fidelidade, pois acima de tudo, teu nome e tua palavra. Quando eu clamo, tu me respondes. Coragem e força me dás. Os reis de toda a terra te darão graças, Senhor, pois todos eles ouvirão tuas palavras. Sim, cantarão a respeito dos caminhos do Senhor, pois a glória do Senhor é grande. Mesmo nas alturas, o Senhor cuida dos humildes, mas mantém distância dos orgulhosos. Ainda que eu esteja cercado de aflições, tu me protegerás da ira dos meus inimigos. Estendes tua mão e o teu poder de tua mão direita me libertará. O Senhor cumprirá seus planos para a minha vida, pois teu amor, ó Senhor, dura para sempre. Não me abandones, pois tu me fizeste. Com a próxima canção, a gente vai retirar as ofertas. E essa oferta vai ser destinada para o projeto França.
tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga para nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Você consegue entender a importância do sacrifício de Cristo naquela cruz? Ele salvou a minha e a tua vida da condenação. Então eu quero que você cante comigo mais uma vez essa última parte, que diz que Ele é o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, para cumprir aquilo que Deus havia determinado desde a fundação do mundo. Cantamos juntos? És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga para nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Obrigada, Jesus. Obrigada por seu sacrifício naquela cruz que nos tirou, Senhor, da condenação eterna. Obrigada por essa vida que o Senhor tem nos dado hoje, pelo ar que respiramos hoje. E te pedimos, Senhor, que possamos aprender um pouco mais de Ti nessa noite, que possamos prestar atenção naquilo que o Senhor quer se revelar através da Sua palavra. Abençoa, Senhor, pastor Adrian, que vai ministrar ela, e que possamos estar com o coração abertos para aprender um pouco mais de Ti nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Podem ir tomando seus assentos.
Também os pequenos podem ir para o seu tempo também de culto. Primeiramente, eu queria dizer que é um motivo de muita alegria para nós poder receber visitantes essa noite. Sejam muito bem-vindos, que vocês possam se sentir realmente em família, acolhidos. É o nosso desejo. Amém? Nós vamos dar sequência à nossa série de mensagens. Aqui na igreja nós costumamos a fazer exposições nos livros da Bíblia, e nós estamos fazendo a exposição do livro de Gálatas. E essa noite nós falaremos um pouco sobre a unidade do Evangelho. Amém? Finalmente livres. Finalmente livres. Graças a Deus Todo-Poderoso, somos livres finalmente. Assim se encerrou o discurso I Have a Dream, Eu Tenho um Sonho, de Martin Luther King Jr., na marcha pelos direitos civis em Washington, em 1963. Essas palavras expressavam a alegria do alívio da liberdade, porque elas foram pronunciadas um século depois em que a liberdade havia sido proclamada nos Estados Unidos. Um século depois em que a escravidão havia sido abolida. Sem dúvidas, as palavras finais do discurso de Martin Luther King Jr. é algo que todo cristão não deveria esquecer. Por que eu falo isso? Porque a liberdade em Cristo era exatamente a preocupação do apóstolo Paulo ao escrever a carta aos Gálatas. O apóstolo Paulo sabia o quão preciosa é a liberdade que nós encontramos em Cristo, a liberdade que nós temos tão somente no Evangelho. Ele sabia o preço que Cristo pagou na cruz para conquistá-la. Mas ele também sabia o quão fácil é desperdiçá-la e retornar à escravidão espiritual. Como vimos no começo da série, os Gálatas, eles creram no Evangelho, eles ouviram o Evangelho a partir do apóstolo Paulo. Eles conquistaram a verdadeira liberdade em Cristo Jesus ao depositarem a sua fé nele. Mas rapidamente eles estavam sendo seduzidos pelos encantos de falsos mestres, que diziam que para eles serem aceitos por Deus, eles teriam que acrescentar a guarda da lei de Moisés, mais o Evangelho de Cristo. Para esses mestres, ou melhor, esses falsos mestres, a obra perfeita de Cristo não era suficiente. Era necessário guardar a lei. Era necessário a circuncisão, era necessário guardar a dieta religiosa. Esses judaizantes estavam claramente ensinando que os gentios que haviam ouvido o Evangelho, eles só seriam aceitos se antes eles se tornassem judeus. Como resultado, as igrejas da Galácia, aqueles irmãos estavam correndo o risco de retornarem à escravidão. Dessa vez, não mais à libertinagem, aos falsos deuses que eles serviam. Mas agora eles estavam indo para um outro extremo, que é igualmente perigoso: o legalismo. Pela religião de Cristo, mais alguma coisa. Isso implicaria em um abandono, um afastamento do Evangelho, um desvio total do Evangelho da graça. Nós vimos nas últimas semanas que normalmente nós pensamos que quem está afastado do Evangelho é aquele que está vivendo uma vida libertina, não é mesmo? Mas há muitos que vivem uma vida de religiosidade, de legalismo. Da mesma maneira, afastados do Evangelho. Esses judaizantes eram claramente inimigos da liberdade concedida por Cristo.
E essa é a razão pela qual o apóstolo Paulo toma uma posição tão pesada contra eles. Se você observar, a carta de Paulo aos Gálatas não contém elogios. Mas o apóstolo Paulo, aquele que antes era um perseguidor de cristãos, alguém totalmente zeloso em guardar a lei, quando ele tem o seu coração transformado pelo Evangelho, agora ele passa a anunciar esse Evangelho. Mas não somente isso, ele passa a defender a liberdade encontrada em Cristo somente. A luta de Paulo não era a defesa de uma verdade, mas o que Paulo está defendendo é a verdade. A verdade que Jesus tinha em mente quando ele disse: olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a mesma verdade referida por Jesus quando ele afirma que ele era o quê? A verdade. Ele é o caminho, ele é a vida. Portanto, existe apenas absoluta liberdade no Evangelho. E é por essa verdade que eu e você devemos preservar. É por essa verdade que eu e você temos que lutar. Não é suficiente apenas compartilharmos o Evangelho, ou mesmo pregá-lo. Nós precisamos defendê-lo. É o que Paulo está fazendo aqui. A liberdade cristã, a liberdade que Paulo fala, é que a salvação não é alcançada através das obras, não é alcançada através da obediência à lei de Moisés, como a circuncisão e as outras práticas. Mas a salvação, ela é alcançada tão somente pela fé em Cristo. E ele enfatiza que os crentes estão libertos da escravidão da lei e da condenação do pecado. E agora eles estavam querendo retornar outra vez à escravidão. Em meio a tantos evangelhos que surgem por aí, nós não podemos nos calar ao defender o Evangelho. Não é fácil defender a verdade em uma era pragmática, em uma era de pós-modernidade cheia de mentiras, em tempos em que as pessoas querem inventar as suas próprias boas novas. Elas não querem ouvir que há somente um caminho à salvação. Muitos até toleram o cristianismo, desde que ele não interfira em suas vidas. Meus irmãos, a igreja enfrenta enorme pressão para comprometer a sua mensagem. Afinal, precisa ser algo mais palatável. As pessoas precisam sentir um arrepio. As pessoas precisam chorar. Porque aí sim é de Deus. A igreja tem enfrentado diversas pressões para mudar o contexto, o conteúdo da mensagem. Mas às vezes a gente pensa que essas pressões vêm somente de fora, não é mesmo? Mas vem também de igrejas que são ditas cristãs, que têm abraçado todo tipo de uma teologia que é maldita, teologia de prosperidade, teologia do bem-estar, a judaização, cobertura espiritual, apóstolos com novas revelações. Mas se tem algo que nós não abrimos mão, é da liberdade que temos em Cristo. Qualquer acréscimo ou qualquer diminuição no Evangelho, o apóstolo Paulo, escrevendo no primeiro capítulo, ele diz que é um Evangelho falso, porque não há outro Evangelho. João Calvino, ao escrever sobre a defesa do Evangelho, ele diz o seguinte: o cão late quando o seu dono é atacado. Eu seria um covarde se eu visse a verdade divina ser atacada e eu continuasse em silêncio, sem dizer nada. Meus irmãos, nós defendemos o que para nós é mais importante. Nós lutamos por aquilo que é precioso a nós, não é mesmo? Pais defendem seus filhos, torcedores defendem o time do futebol,
o seu time do coração. Defendemos políticos. O exército é para defender o país. Mas e os cristãos? Os cristãos defendem o Evangelho de Cristo. Abra sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Gálatas. Nós veremos capítulo 2, os 10 primeiros versículos. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, os versos 1 até o 10. Estará projetado aqui à minha direita. A versão que eu estou utilizando é a NVI, Nova Versão Internacional. Assim está escrito a palavra de Deus. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro, aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que deveríamos nos dirigir aos gentios, e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei para fazer. Amém? No capítulo 1 de Gálatas, o apóstolo Paulo mostrou que o evangelho anunciado por ele não vinha de homens. Ele não havia recebido de homens, mas o próprio Deus, o próprio Cristo havia o revelado. E no capítulo 2, ele vai fazer uma defesa do evangelho. Ele mostra que a mensagem pregada por ele não é diferente, mas é a mesma mensagem proclamada pelos outros apóstolos. De acordo com o texto que lemos, nós vemos a defesa de Paulo, e claramente nós vemos que também devemos defender o Evangelho. Ele foi dado para ser defendido. Observando Paulo, nós vemos que o cristão não deve apenas desfrutar os benefícios do Evangelho, mas em algum momento da sua jornada, ele vai precisar defender o Evangelho. O que ele defende? O que Paulo está defendendo? O que torna o Evangelho algo tão precioso que mereça a nossa defesa? Você já se perguntou isso? Por que o Evangelho merece que a gente lute por ele, para defendê-lo? Ao longo desse texto, Paulo nos diz que devemos defender o Evangelho, e por isso, nessa noite, eu quero destacar apenas 3 pontos com vocês. O primeiro é que todo cristão deve defender a liberdade que o Evangelho nos oferece. No o primeiro versículo, se você observar, o apóstolo Paulo está escrevendo ainda em um tom autobiográfico. E ele abre o capítulo de número 2, escrevendo que 14 anos depois de uma das suas viagens a Jerusalém, outra vez ele vai a Jerusalém. E a pergunta que fica:
o que 14 anos depois? O porquê de Paulo ir novamente a Jerusalém? E nós encontramos essa resposta no versículo 2, que ele diz que subiu a Jerusalém por causa de uma revelação. Mas que revelação foi essa? Nós não sabemos exatamente qual foi o tipo de revelação que ele está aqui se referindo. Mas é muito provável que tenha sido a revelação de Ágabo, que nós encontramos no capítulo 11 de Atos. E qual é a revelação? A igreja estava reunida. De repente, Ágabo traz uma palavra sobre uma fome que estava para chegar. A fome chega, atinge principalmente os irmãos, as igrejas da Judéia, que eram as igrejas mais pobres. Portanto, o apóstolo Paulo recolhe ofertas entre as igrejas gentílicas e vai até a Jerusalém com esse propósito de levar essas ofertas às igrejas que lá estavam, a fim de cuidar dos necessitados. Mas há também um segundo propósito da ida de Paulo até Jerusalém. A parte B do versículo 2 diz que Paulo, enquanto esteve lá, ele expôs diante dos apóstolos o Evangelho. Ele expôs o Evangelho que ele pregava entre os gentios. E olhando para as palavras de Paulo, a gente procura nos colocar na situação. E quem sabe, o apóstolo Paulo estava aqui com certo receio, um certo medo. Porque ele diz: fazendo, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr o risco, para não correr ou ter corrido inutilmente. Depois de tudo que Paulo passou, será que nessa altura do campeonato, Paulo está com dúvidas do que ele havia pregado? Será que agora o apóstolo Paulo está pensando em mudar, em adaptar a sua mensagem? Será que o apóstolo também foi seduzido pelos falsos mestres judaizantes? Não. Porque ele havia recebido o evangelho do próprio Cristo ressurreto. Não havia dúvidas em seu coração quanto à mensagem do evangelho. Mas nitidamente ele está preocupado com as igrejas da Galácia, com a invasão desses falsos profetas, desses falsos mestres. Esse é o medo de Paulo aqui. Ele estava temendo o perigo de ter corrido inutilmente, caso não conseguisse refutar essas mentiras ditas por esses homens. Em nosso texto, versículo 4, Paulo outra vez faz questão, chama a atenção que esses homens estavam outra vez pervertendo o evangelho. E como é que ele chama esses homens? Versículo 4. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos haviam se infiltrado no meio deles. E esses falsos homens tinham basicamente dois propósitos. Quais são? O apóstolo Paulo nos responde: espionar a liberdade que eles tinham em Cristo e reduzi-los novamente à escravidão. Esses falsos irmãos, como diz Paulo, haviam invadido as igrejas da Galácia e estavam atacando claramente a liberdade do Evangelho, tentando trazer aqueles cristãos novamente às obras da lei. O que é isso? É escravidão. E Paulo diz que, diante disso, ele defendeu o Evangelho. Versículo 5. Não se submetendo a eles, nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. E qual é a verdade do Evangelho? É a verdade que produz liberdade. É a verdade que diz que judeus e gentios são aceitos da mesma maneira, pela graça de Deus somente. Os judaizantes estavam tentando fazer com que
a mensagem de Paulo caísse em descrédito. O discurso deles era: olha, Jesus salva, sim, mas Jesus não salva sozinho. Para você ter os favores de Deus, para você alcançar as bênçãos de Deus, vocês precisam também da circuncisão. Vocês precisam também seguir a lei de Moisés. Segundo Atos 15, essa era a mensagem daqueles judaizantes. Jesus não é suficiente. Vocês precisam dar uma ajuda para Jesus. Paulo, nessa ida a Jerusalém, ele faz questão de defender a igreja e o evangelho. E que inicialmente, como que ele faz isso? Expondo a palavra, expondo o evangelho. Mas ele não defende o evangelho somente dessa maneira. O apóstolo Paulo mostra também na prática como o evangelho é. Como assim? Você está com a sua Bíblia aberta? Versículo 1. Nós temos a informação de que Paulo não vai a Jerusalém sozinho. Você se atentou a esse detalhe? Que ele não vai sozinho a Jerusalém. Vai 2 companheiros com ele. Quem são esses homens? Barnabé e Tito. Ok, mas o que tem de diferente aqui? Não tem nada demais, apenas 2 homens foram juntamente com ele. O que é de diferente que nós vemos? É que Barnabé era um judeu convertido ao cristianismo. E por ter origem judaica, ele havia sido circuncidado. Tito não era circuncidado. Tito era gentil. Mas ambos eram cristãos. E o que o apóstolo Paulo faz? Pega Tito e leva ele juntamente com os outros apóstolos. E quem sabe pergunta a eles, imagina o colégio apostólico reunido, e o apóstolo Paulo pega Tito e diz: olha, e aí? Vocês vão obrigar ele a circuncidar como esses falsos mestres estão fazendo na Galácia? Ou vocês vão defender a verdade do Evangelho? De que judeus e estrangeiros são aceitos diante de Deus pela graça somente. Aqui a gente poderia ter uma clara divisão entre a igreja, que implicaria em algumas consequências até os dias de hoje. Qual é o resultado dessa conversa? Versículo 3. O apóstolo Paulo diz que nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Se aqueles apóstolos tivessem cedido à pressão dos judaizantes para circuncidar Tito, então a essência do evangelho estaria totalmente comprometida. A liberdade cristã estaria danificada, porque isso seria retornar à escravidão da lei. Isso seria claramente eles estarem abandonando o evangelho e dizer: olha, Cristo salva, sim, mas para você ser salvo, você precisa de mais esse conjunto de regras. Cristo e mais alguma coisa. Por isso, meu irmão, defenda a liberdade do evangelho. Para isso, nós precisamos conhecê-lo bem, a fim de desfrutar dos seus benefícios e defendê-lo quando for necessário. É perigoso, extremamente perigoso, nós olharmos para o evangelho como um segundo plano, como apenas mais uma das coisas entre tantas as outras da vida. O evangelho, ele é central. O evangelho, ele deve moldar tudo que nós somos.
Nós não podemos fragmentar a vida dizendo, olha, aqui o Evangelho pode operar livremente, mas aqui não, aqui deixa que eu dou um jeito. Você não pode dizer que Deus opera no seu coração, na sua adoração, tão somente nos domingos. Mas aí você chega na segunda, no seu trabalho, e você diz, aqui quem manda sou eu. Se o Evangelho não moldar toda a sua vida, então pode ser que você esteja caminhando para um outro Evangelho, para a escravidão da lei. Ou então você está fazendo de você mesmo o seu próprio Salvador. A religiosidade, assim como a libertinagem, é um falso evangelho. Aqueles homens estavam querendo que os irmãos da Galácia fossem aceitos através da judaização. Olha, se vocês não fizerem isso ou aquilo, vocês não terão as bênçãos de Deus sobre vocês. Eu pergunto a vocês nessa noite, alguma coisa mudou 2000 anos depois? Os tempos mudam. A embalagem muda, mas o inimigo permanece o mesmo com as suas seduções, com os seus encantos. Hoje não é mais a circuncisão. É a fogueira santa, é a corrente tal. Faça o jejum de Daniel de 21 dias e então você verá as portas se abrir para você. É você levar roupa, foto para fulano orar, porque aí então Deus ouve. Qual é o problema disso? O problema é que isso é totalmente contrário ao Evangelho. Completamente contrário ao Evangelho que nós encontramos nas Escrituras. É isso que o falso Evangelho, é isso que religiões fazem. Olham para você e dizem, olha, faça isso, faça tal coisa, então você vai ter o favor de Deus. Mas o Evangelho que o apóstolo Paulo prega, o Evangelho que os outros apóstolos pregam, o Evangelho que nós encontramos nas Escrituras, que perpassa de Gênesis a Apocalipse, diz assim, vocês não precisam conquistar a Deus. Vocês nem podem conquistar a Deus. Deus não pode ser conquistado pelo seu desempenho. Deus não pode ser conquistado pela sua performance religiosa. Você já ouviu alguém falar? Olha, eu sei que Deus vai me abençoar, porque agora eu estou pagando o preço. Você já ouviu isso? Deus vai ter que fazer agora. Meu irmão, talvez você já pensou dessa maneira, ou talvez pensa dessa maneira. Mas saiba que não há nada que possamos fazer para conquistar o favor de Deus. Mas a mensagem do Evangelho é totalmente diferente. A mensagem do Evangelho é: Deus conquistou vocês pela obra perfeita de Cristo. Essa é a verdade do Evangelho. Qualquer coisa fora disso é escravidão, meu irmão. O apóstolo Paulo, além de defender a liberdade do Evangelho, segundo ponto, ele defende também a missão do Evangelho. Depois dele defender a liberdade, agora ele vai lutar pela missão do Evangelho. O apóstolo Paulo, no versículo 6, ele diz: quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Talvez a gente olhe para essas palavras de Paulo e a gente pensa, opa, aqui está ocorrendo um pouquinho de desprezo do apóstolo, né? Ele está desprezando os outros apóstolos. Como assim não acrescentou nada? Mas antes de nós querer ficar bravos com o apóstolo Paulo, achando que ele está aqui sendo um orgulhoso, um arrogante, nós devemos lembrar que os falsos profetas, eles eram de Jerusalém. E uma das falas desses falsos profetas era: olha, os apóstolos, eles andaram com Jesus. Mas Paulo não.
Olha, os apóstolos receberam o evangelho de Jesus. Mas Paulo não. O que o apóstolo Paulo está mostrando é, quando eu estive reunido com os apóstolos, eles não acrescentaram nada ao evangelho que eu havia recebido de Jesus. Quando eu me reuni com o colégio apostólico, eles não diminuíram, eles não aumentaram, eles não mudaram o evangelho. Ou seja, a unidade do evangelho era a mesma, a mensagem era a mesma. Eles reconheceram que o evangelho anunciado pelo apóstolo Paulo era verdadeiro, não vinha de homens. Versículo 7, ao contrário. O apóstolo Paulo diz, ao contrário. Eles reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, gentios, estrangeiros, assim como Pedro aos circuncisos, judeus. Meus irmãos, olha que coisa maravilhosa. Aqui nós temos um único evangelho, mas duas formas de evangelização. Nós temos uma única missão: anunciar o evangelho de Jesus Cristo. O que Paulo prega? O que havia recebido, o evangelho que recebeu de Jesus. E o que Pedro prega? O mesmo evangelho. Paulo prega aos gentios, Pedro prega aos judeus que estão na Judéia. Ou seja, nós temos uma diversidade de chamados, uma diversidade de dons e talentos. Mas eles pregam o mesmo evangelho. Mas a evangelização pode ser diferente. É interessante que Paulo diz, embora a nossa evangelização não foi igual, embora eu preguei o evangelho aos gentios, Pedro pregou o evangelho aos judeus, o fruto vem do mesmo lugar. Versículo 8. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Ou seja, pregamos o mesmo evangelho, temos a mesma missão, mas pregamos a pessoas em lugares diferentes. Pense nas oportunidades que você tem de compartilhar o evangelho, que eu não tenho. Onde você está? Seu trabalho, nos seus relacionamentos, com seus amigos. Todos nós temos oportunidades únicas de anunciar o evangelho de Jesus. E no final das contas, é Deus quem opera através de Pedro. É Deus quem opera através de Paulo. É Deus quem opera através da minha e da sua vida. Paulo diz aos Gálatas, nós entendemos a missão, entendemos o evangelho, mas entendemos também a diversidade na evangelização. E agora nós estamos unidos pela mesma causa, lutando pelo evangelho. Meus irmãos, antes de nós seguirmos adiante, é necessário fazer uma observação quanto à evangelização. Há pelo menos dois extremos. Um extremo é que, na motivação de contextualizar o evangelho, pessoas acabam adaptando o evangelho ao mundo moderno, retirando elementos que são ofensivos ao homem pós-moderno. Muitos procuram anunciar um evangelho falando apenas o que as pessoas querem ouvir. Essa história de dizer que o ser humano é um pecador, um depravado, que precisa da graça de Deus, que precisa de salvação, e que longe de Cristo só há condenação, é um discurso que ofende as pessoas. Então por isso a gente não pode falar isso. A gente tem que mudar. A gente tem que pregar um Jesus só paz e amor. Olha, venha para Jesus. Jesus está de braços abertos te esperando. Jesus te ama.
As pessoas, na tentativa de contextualizar o Evangelho, têm mais amaciado o ego das pessoas do que de fato confrontado com o Evangelho. E com isso, essa tentativa de contextualizar a essência do Evangelho tem sido esquecida. Nós não podemos adaptar a mensagem do Evangelho. Ela é única, é inalterável. Mas agora nós podemos adaptar a entrega, a linguagem. Eu não posso diminuir ou acrescentar nada ao Evangelho, mas eu posso falar o Evangelho no seu conteúdo, da maneira com que as pessoas entendam. Outro extremo é aqueles que não querem contextualizar de forma alguma, dizendo, não, o Evangelho ele deve ser pregado sem nenhuma contextualização, dizendo que o Evangelho só pode ser pregado com aquele vocabulário, você tem que ter os jargões gospel, com aquele tipo de roupa, somente pregado dentro da igreja. Meus irmãos, se nós fazermos isso, nós estamos criando basicamente dois problemas. O primeiro, nós estaremos fechando as portas da comunicação do Evangelho para pessoas que não estão em um ambiente religioso. Dessa forma, nós não iremos criar pontes para alcançar o coração das pessoas. O segundo problema, ainda mais sério, e isso cria uma espécie de legalismo. Pois estaremos dizendo que as pessoas estão fora, que para elas serem aceitas ao Deus verdadeiro, elas precisam reformar, não teologicamente, mas elas precisam passar por uma reforma externamente. Elas precisam entrar na caixa da religiosidade. Precisa falar tal coisa, vestir de tal maneira, para então poder ser aceito por Deus. Precisa de um monte de coisa que nós não encontramos nas Escrituras. Pelo contrário, quando Jesus resolveu nos salvar, Ele deixou o seu trono de glória e veio em forma humilde, veio no meio de homens pecadores. E Ele não estava falando uma língua angelical, mas Ele falava a língua do povo. Jesus não se vestia como um rei, mas se vestia de maneira comum. Inclusive, quando Judas o traiu, ele precisou dar um beijo em Jesus para que os soldados o reconhecessem. Por isso, na evangelização, nós pregamos uma só mensagem: Jesus Cristo salva, e isso basta. Amém? Você não precisa fazer mais nada para ser aceito por Deus. Apenas depositar a sua fé em Jesus Cristo, e você está aceito para todo o sempre. Depois de Paulo defender a liberdade e a missão, por fim, terceiro ponto, todo cristão deve também defender a unidade do Evangelho. Quando Paulo estava defendendo a liberdade, ele estava defendendo a unidade. E ao defender essa unidade do Evangelho, ele está mostrando que judeus e gentios, eles se aproximam, podem se achegar até Deus por um único caminho. Ele está defendendo a unidade da salvação, dizendo que não há dois caminhos, não há mais caminhos, mas há um único caminho, há um só Evangelho, uma só missão, diferentes formas de evangelização, é claro, mas há unidade. Tanto judeus como estrangeiros, salvos da mesma maneira. É graça de Deus somente. Toda a vida cristã, do início ao fim, é graça de Deus. Você não pode barganhar com Deus que não precisa de nada. Você não pode acreditar que fazendo isso ou aquilo Deus tem que te abençoar. Quando Deus faz, é inteiramente por graça, que nós não merecemos. É o que nós vemos no versículo 9. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas,
eles estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. E eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Eles estenderam a mão e disseram: olha, nós estamos em comunhão. Nós temos a mesma missão, temos o mesmo evangelho, mas diferente evangelização. E acontece que, para finalizar o texto, no versículo 10, de repente, Paulo acrescenta algo ao texto. Algo que tem tudo a ver com unidade. Ele termina o texto dizendo que ele recebeu um pedido dos apóstolos. Versículo 10. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. E aí você vai lembrar no começo que eu disse que Paulo subiu até Jerusalém em resposta da revelação da fome que havia atingido as igrejas da Judéia. Mas por que agora eles fazem esse pedido? Paulo vai retornar, e por que eles estão pedindo para que Paulo lembre dos pobres? Por que Paulo? Porque eu e você devemos atender a esse pedido. Tim Keller apresenta 2 motivos. Um geral e outro particular. O particular dizia respeito ao fato de as igrejas judaicas serem mais pobres do que as igrejas gentílicas. E por isso, as igrejas gentílicas que tinham um pouco mais de recurso deveriam ajudar essas igrejas mais pobres. Esse é o motivo particular. E o motivo geral é que o cuidado com os pobres é um tema central, constante. Central é Cristo, um tema constante nas Escrituras. Você vai perceber na organização da nação de Israel o cuidado de Deus com o órfão, com o pobre, com a viúva e com o estrangeiro. Portanto, os cristãos, eles devem estar unidos no cuidado uns com os outros. Meu irmão, uma das marcas daqueles que foram alcançados pelo Evangelho é, sem dúvida, a generosidade. A salvação, ela é de fato somente pela fé, independente de obras. Mas a fé que é salvadora, ela não vem só, ela produz obras. Sabe o que isso significa? Quem ama a Deus também serve ao próximo, também socorre ao necessitado. Aqueles que receberam misericórdia tornam-se misericordiosos. Finalizando mesmo. Assim como Paulo e crentes ao longo da história, será que nós também estamos dispostos a lutar pelo Evangelho? Será que nós estamos dispostos a viver, morrer pelo Evangelho? Será que nós estamos dispostos a cuidar um dos outros? Por que nós defendemos a liberdade do Evangelho? Porque ele é precioso. William Tyndale foi um homem que viveu e morreu pela defesa do Evangelho. E por ele não receber autorização do rei da Inglaterra para fazer a tradução da Bíblia para o inglês, ele fugiu primeiramente para a Alemanha e depois ele vai até a Holanda, onde ele fica exilado por 12 anos. E nesse exílio ele traduz o Novo Testamento de grego ao inglês. E ao fazer isso, aquelas Bíblias precisavam ser contrabandeadas para a Inglaterra. E glória a Deus por isso. Anos mais tarde, a Bíblia havia chegado em todas as casas da Inglaterra. E a chama da reforma queimou aquele lugar. Mas William morreu aos 42 anos. Por não queimar os seus livros, ele foi queimado. Mas antes ele disse as suas últimas palavras. E ele encerra a sua vida aqui, fazendo uma oração, dizendo: Senhor,
abre os olhos do rei da Inglaterra. Em outras palavras, ele estava dizendo, dirige os olhos dele para a Bíblia, para o Evangelho, para que ele veja o teu Evangelho. O Evangelho é algo que vale a pena ser defendido. Qualquer coisa diferente disso é voltar para a escravidão. Quer seja libertinagem ou legalismo. É claro que nós enfrentamos perseguições, não como Tyndale enfrentou, mas enfrentamos diversas tentativas de manipulação do Evangelho. Meu irmão, qualquer alteração é um caminho de escravidão. Vocês foram chamados por Cristo para serem livres, não mais para retornarem à escravidão. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Como a Sua graça ofende o nosso ego, ofende o nosso orgulho. Porque não há nada em nós que possamos fazer para merecer. É graça do Senhor. E agora que nós nos tornamos livres em Cristo, nós precisamos proclamar esse Evangelho, mas também defendê-lo. Que nós possamos cumprir essa missão com fidelidade à Tua palavra. É tudo o que mais desejamos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, nesse momento, nós também teremos um banquete. Algo gracioso, dádiva de Deus. Eu quero convidá-los para juntos nós participarmos da ceia do Senhor. É um convite que o próprio Jesus nos faz, para nós sentarmos com Ele à sua mesa. Nesse momento, é um tempo de reconhecimento. É um tempo de reconhecimento da nossa pecaminosidade, das nossas falhas. É um tempo de nós abrirmos o nosso coração a Ele. Ninguém que participa da ceia do Senhor é merecedor. Ninguém é merecedor. Mas é puramente pela graça. Eu quero chamar aqui os nossos irmãos. Estarão distribuindo os elementos. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Fizesse uma oração de confissão. Senhor, são muitos os nossos pecados, eu sei, pelos quais muitos deles, nem teríamos coragem de abrir para as pessoas mais próximas a nós. E apesar da nossa miséria, o Senhor nos aceita. E nós queremos, Senhor, chegar diante de Ti, prostrados, humilhados porque nós reconhecemos que não há nada de bom em nós, que se não fosse a Tua graça, nós estaríamos totalmente perdidos, mas o Senhor nos deu vida juntamente com Cristo, o Senhor nos tirou da escravidão e nos fez livres, e por isso nós celebramos, ó Pai, e queremos orar pelos elementos. Estão aqui o pão representando o corpo, a carne, está aqui o cálice, o vinho representando o sangue vertido de Cristo Jesus naquela cruz. E essa noite nós queremos nos alimentar espiritualmente do Senhor. Que a cada um dos meus irmãos que irão desfrutar desse banquete, se alegrem, porque o preço foi pago, inteiramente pago. A dívida que estava sobre nós recaiu sobre Cristo. E agora, Deus Pai olha para nós e diz: vocês estão totalmente justificados, vocês não devem mais nada. Foi pelo sacrifício perfeito de Cristo.
Amém. Os irmãos estarão distribuindo os elementos. Vocês que nos visitam, saibam que a ceia ela é aberta. Vocês estão em comunhão com Cristo, sintam-se à vontade para participar. Também as crianças participam da ceia. Nós cremos em um Deus que se relaciona por meio de alianças. E as crianças fazem parte dessa aliança. Por isso elas também participam da ceia do Senhor. Os pais ensinam a elas que não é meramente um pão, não é meramente um suco, mas elas estão sendo alimentadas espiritualmente pela presença de Cristo. Os irmãos que forem recebendo, podem ir ficando de pé. Que você possa estar lembrando do que Cristo fez por nós. A ceia é um meio de graça. A ceia é um instrumento de cura, meus irmãos. Enquanto é feita a distribuição dos elementos, eu quero fazer a leitura com vocês de 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 26, onde nós temos ali as instruções do apóstolo Paulo no proceder da ceia. Assim está escrito: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém, meus irmãos? Como eu disse, a ceia é um momento muito especial. Eu não mereço. Você também não merece. É inteiramente pela graça. Graça de Deus somente. O que nós estamos fazendo aqui? Nós aguardamos aquele grande dia onde iremos cear juntamente com o Senhor, onde nós beberemos do novo vinho que Ele tem preparado para nós. Amém? Meus irmãos, o Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão, e tendo dado graças, Ele partiu e disse: este é o meu corpo, que Ele é dado, Ele é entregue. Isaías diz que Ele foi esmagado em favor de vocês. Comamos todos. Da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Por isso eu lhe convido, bebamos todos. Louvado seja o Senhor por nos presentear com esse banquete. Louvado seja o Senhor pela tua igreja reunida para se alimentar espiritualmente do Senhor, para cantar louvores, para ouvir a sua palavra, para engrandecer o teu nome, Pai. Obrigado por esse momento. Meus irmãos, sempre que comemos deste pão e nós bebemos deste cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Ele está vivo. O Evangelho de Mateus diz que
depois que Cristo e os seus discípulos comeram do pão e beberam do vinho, eles louvaram ao Senhor. E é exatamente isso que nós queremos fazer, dizendo o quanto Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei é exaltado, céus, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, para sempre exaltado nos céus. Ele é exaltado, para sempre exaltado nos céus. Que maravilha! Meus irmãos, assim mesmo como estão, um minutinho, só para a gente passar os nossos avisos, nossa programação da semana. Nessa terça-feira nós teremos o nosso grupo de oração. Estamos convidando a todos os irmãos, tem sido muito bom. Nós temos orado pelos irmãos, pelas famílias, pela igreja, e nós convidamos os irmãos que puderem, estejam conosco, terça-feira, às 20 horas. Também, quarta passada, nós iniciamos o nosso grupo de estudos bíblicos. A gente fez apenas a introdução, foi muito bom. Se você deseja fazer parte deste grupo, pode falar comigo, ainda tem um material ali, senão a gente vai encomendar mais, né, Ricardo? Então, você que deseja se debruçar um pouquinho mais na teologia, então venha ter esse tempo conosco também. Amém? Domingo, nosso culto é às 19h30. Também queremos convidar todos, né, para estar com a gente, os que nos visitam, que possam retornar, que essa comunidade seja de fato um local para vocês se sentirem muito bem acolhidos, é uma família. E por fim, oramos para encerrar esse nosso culto. Senhor, finalizamos este culto. Aqui nós fomos preparados. Aqui nós estamos sendo enviados para essa semana que se inicia. Que nós possamos, nesse novo dia que amanhã iniciará, nós possamos refletir a Tua luz, refletir a Tua graça, que possamos testemunhar do Teu Evangelho. E quando for necessário, que possamos também defendê-lo. Abençoa, Pai, cada um dos meus irmãos. Abençoa os seus trabalhos, os seus relacionamentos. Abençoa, Senhor, todos os seus afazeres. Que em tudo o Senhor esteja cuidando, guardando, livrando de todo perigo, de todo mal. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês
nessa semana que se inicia. Não saia sem dar um abraço no seu irmão.